Olá, boa noite. Como é que vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam bem, vocês tenham tido uma boa semana, porque olha aí, sextou novamente, né? Como tá passando rápido o tempo, ou também não tá passando rápido o tempo, não sei, mas se você estiver sentindo que o tempo tá passando rápido, hoje já é sexta-feira, novamente já é 24 de outubro, o que significa que outubro já basicamente acabou, né? Vai acabar logo logo. E nós estamos aí firmes e fortes, o que é uma benção. Nunca vejam o tempo passar rápido ou a gente está num dia, já é sexta-feira de novo, como algo ruim. Mesmo que esteja passando rápido e às vezes você esteja passando o tempo da sua vida e você não tenha tomado decisões, ore. Ore para que Deus te ajude a tomar decisão, para que o tempo não passe de fato e você fique para trás. E o tempo, ele não faz nada a não ser passar. Essa é a única tarefa do tempo. Então, quem tem que estar aliado ao tempo somos nós. Então, se prepara, mude. O dia de começar é hoje, não é segunda-feira. O dia de mudar é hoje, não é segunda-feira. O dia de ser salvo é hoje, não é segunda-feira. O dia de crer, de se entregar, de pedir perdão, de melhorar é hoje. Então, hoje, sexta-feira, nós vamos fazer a nossa live. O que não vai ser hoje são 2 capítulos que eu queria fazer, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas nós vamos finalizar Amós na segunda-feira, com certeza, se Deus quiser, aliás, né? Porque eu nunca dou certeza de nada. Agora, o capítulo 8, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente consegue finalizar sim, porque são 14 versículos. O de segunda-feira, que é 9, ele é um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, não, são 15. Então, talvez a gente consiga com certeza finalizar o capítulo 9 sem fazer parte um e parte 2 na segunda-feira, tá? Então, vamos fazer nossa oração, pular já para dentro da nossa live de hoje, agradecer a Deus e vamos que vamos. Então, vamos lá, Pai amado, obrigada pelo Senhor nos colocarmos aqui unidos para a honra e a glória do seu nome sempre. Obrigada porque é nesse momento que nós refrescamos, Pai, a nossa vida, nosso espírito, nossa alma, nós alimentamos. Nós buscamos o acolhimento, buscamos o seu abraço, buscamos conhecer mais do Senhor. É nesse momento que nós estamos aqui, unidos como igreja, Senhor. Obrigado por colocar cada um de nós aqui, independente se foi ao vivo ou se foi depois. Nós chegamos na sexta-feira com essa vitória de mais um dia de live, mais uma semana se completando. E para todos nós que entregamos o nosso tempo a aprender a sua palavra, o Senhor diz, o Senhor fala sobre buscar a sua palavra. As coisas ficam todas escondidas, mas aqueles que vão em busca da sua palavra, né? É o que o Senhor fala. Nós somos escolhidos para isso e nós agradecemos, Senhor. Agradecemos porque poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, em plena sexta-feira também, ou qualquer outro dia, mas estamos aqui para alimentar humildemente o nosso espírito, pedindo para que o Senhor nos dê esse alimento vivo, para que o Senhor descubra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, contra tudo aquilo que tenta nos cegar ou nos ensurdecer da tua voz, da tua palavra. Que seja a tua voz e a tua palavra o caminho a seguir, que nós consigamos ver isso, meu Deus, e que o Senhor possa nos abençoar enquanto caminhamos e aplicamos tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigada por mais uma semana de vitória. E a vitória, Pai, não necessariamente tem que ser o que nós entendemos como vitória, porque nós sabemos que o Senhor já venceu todas as coisas e tudo corre para o bem daqueles que amam a Ti. Então nós estamos aqui vitoriosos hoje. Passamos por tudo que nós passamos durante a semana, todos os altos e baixos que sejam, todas as vitórias do nosso ponto de vista, todas as vitórias não no nosso ponto de vista, mas no seu. E aqui estamos, firmes e fortes, e nós agradecemos isso. Obrigada porque o inimigo não nos venceu, obrigada porque as distrações não nos venceram, e nós temos que dar glória a Ti, Pai, porque nós não temos a inclinação de Te buscar, não é nossa inclinação, é o Espírito que pede alimento, é o Espírito Santo que nos pede para alimentarmos, e nós agradecemos por esse momento, para a honra e a glória do Seu nome. Livra-nos de todos os males, e que o Senhor Jesus saiba que essa live é consagrada a Ti sempre. Amém. Então, vamos lá, vamos iniciar capítulo 8, versículo 1. O Senhor soberano me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? É muito legal porque Deus ele sempre faz isso às vezes de perguntar o que a gente está vendo, ou o que está acontecendo, ou o que você vai fazer e por aí vai. E não porque ele não sabe.
mas porque nós precisamos ouvir, nós precisamos confirmar e nós precisamos declarar aquilo que corresponde ao momento. Aqui, agora, ele está falando: o que você está vendo, Amós? Não é porque Deus não viu, é porque ele quer que Amós, além de estar isso agora escrito para nós, para que ele vivesse esse momento e que nós tivéssemos acesso, ele quer também que nós escutemos e que também falemos em voz alta. Sabe quando você fica proclamando em voz alta as coisas às vezes? É basicamente isso ali. É o modus operandi que nós temos na vida. Então ele pergunta: o que que você está vendo, Amós? E ele responde: um cesto de frutas maduras. Respondi. Então o Senhor me disse: chegou ao fim, não, desculpa, chegou o fim de Israel, o meu povo. Não mais o pouparei. Essa é a quarta visão. Vocês lembram que a gente está falando das visões que Deus ia mostrar a Amós? Essa é a quarta visão. E esse cesto de frutas maduras, por quê? Vamos explicar. No hebraico tem eu diria um jogo de palavras, mais ou menos, né? Que eu não sei como é que fala especificamente, mas é kaitz ou kaitz, eu não sei a pronúncia correta, mas ele significa frutas de verão. E o Getz, que significa fim. Essas frutas de verão e fim, Deus está dizendo que, olha, o tempo amadureceu. As frutas estão maduras, chegou o tempo, fim, acabou. Então Deus está dando para ele ali aquele intimato. O que que é legal a gente ver? É porque como é que fala? O livro de hoje, ele é, como é que eu posso te explicar? Eu posso falar, é como se fosse assim, gente, um dos livros, quer dizer, o capítulo especificamente, né? ah, Mais profético e atual, digamos assim, que eu diria para vocês, para o nosso entendimento. Porque ele está simbolizando de fato o fim, né? O fim próximo que vai acontecer com Israel, que vai acontecer com Israel. E ele é muito simbólico, porque obviamente, Deus não só dá outra profecia, não só está falando, mas ele usa o exemplo da fruta, ele usa eh, o exemplo do Kaitz, né, e o Ketz para isso, e isso é a palavra dele dizendo: olha, vai se cumprir, chegou o tempo, amadureceu, o fim acabou, é isso, chegou. Então ele diz, né, ele nos ensina que assim como a fruta madura que apodrece logo, né, Israel estava chegando naquele ponto ali, já estava ao ponto. Só que ali não é para apodrecer, mas sim para passar pelo juízo. E o juízo aconteceria. Então, o que que a gente consegue tirar disso? É que a prosperidade toda de Deus, mas sem arrependimento, vai amadurecer, mas não é bênção. Então, por que que não vale a pena você correr atrás, que já não é o correto, né? Correr atrás de dinheiro de qualquer forma, de tudo que for jeito, farei tudo pelo dinheiro, porque não vem de bênção. Então, isso é muito importante você saber. A raiz de onde as coisas na sua vida vêm, seja familiar, seja financeiro, seja trabalho, seja dignidade, seja sua honra, é importante você saber a origem das coisas, né? Obviamente que no sentido o possível, né? Porque você não pode, de onde veio essa nota de R$ 10? Essa nota veio de uma pessoa que veio de outra, que não é isso especificamente, mas é aquilo que te dá o sustento. Então, por isso que ele disse, né, o sustento que você faz, por isso que ele fala que o tempo amadureceu, que chegou e tudo mais, mas que toda essa prosperidade que eles tinham, né, a abundância toda que eles tinham, não 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 estava vindo como bênção. Iria vir como o quê? Juízo. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está como é que eu posso explicar isso? A gente está no momento espiritual, muito isso, muito aquilo, mas, gente, às vezes, tudo que pode parecer, por exemplo, maduro demais, igual essas frutas, na verdade, é um convite para, olha, é melhor voltar antes que apodreça. Nem tudo que parece maduro demais é bom, porque às vezes é um convite para a gente voltar, porque vai apodrecer. E às vezes você acha que já está no seu melhor momento, melhor caminho, melhor, mas sem Deus apodrece. Às vezes, eu tô no meu é isso que eu vou fazer, todos os business que eu tô fazendo tá dando certo, errado ou não, com
como é que fala? Com princípio ou não, com caráter ou não, fazendo coisa errada ou não, eu estou prosperando mas e a bênção? E aí você tá super maduro, madura, tá fazendo todas as coisas, mas e aí? Porque coisa muito madura pode apodrecer também. Então é um cuidado espiritual que a gente tem que ter. E ele fala, eh, espera aí, tá, então Deus confirmou que tã-nã-nã, falou que nã aí o 3. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos, ou os cantores do templo se tornarão lamentações. Muitos, muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres, arruinam os necessitados na terra. Tá aqui um versículo bem importante para a gente mostrar para as pessoas que falam que Deus é ruim. Se Deus fosse bom, por que que existe isso? Se Deus fosse bom, por que que ele permite aquilo? Se Deus fosse bom, se você ler a Bíblia, você vai saber que Deus é bom. E aqui ele está dizendo: vocês que pisaram nos pobres, vocês que arruinaram os necessitados da terra. O que que ele está mostrando? Que depende de nós sermos uma boa sociedade. Depende de nós sermos bons filhos, sermos bons cristãos. Depende de nós fazermos a diferença para o pobre, para o necessitado, como ele está falando nessas duas linhas aqui. Então não é para pôr a responsabilidade em Deus, porque Jesus mesmo diz que sempre haveriam pobres. Agora, o que que significa o pobre? É só financeiramente? Não, porque tem muita gente pobre de espírito e é nós, com a palavra e a verdade, que vamos levar a eles a salvação, a esperança e tudo isso. Então, o que nós precisamos entender é que aqui, obviamente, por ele estar falando fisicamente, vocês pisaram nos pobres, vocês arruinaram os necessitados, desculpa, arruinam os necessitados da terra. Deus está chamando a atenção daqueles que não estão fazendo o amar o próximo como a ti mesmo. O que não estão fazendo, o amar a Deus sobre todas as coisas e o que ele criou. Então ele está falando para aqueles que são corruptos, gananciosos, maldosos, perversos. Não é responsabilidade de Deus um homem criar um artifício que vai explodir pessoas. Não é a responsabilidade de Deus uma pessoa que pega um objeto e machuca uma pessoa. Não é responsabilidade de Deus uma pessoa estar necessitada e a outra passar rindo. Não é responsabilidade de Deus. Somos nós, seres humanos. Nós temos que aprender a carregar as nossas responsabilidades ao invés de ficar responsabilizando Deus. Então, esse é um versículo que nós podemos mostrar para tantas pessoas que dizem: ué, mas se tivesse pobre, ué, se tivesse necessitado, não. Se tivessem pessoas boas, ricos bons, se tivesse pessoas que não arruinam os necessitados. A notícia boa é que tem, é que tem. Mas Deus não está falando para os que fazem, ele está falando para os que não fazem. Ele está dizendo: ouçam vocês que pisam os pobres, arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço? Enganando com balanças desonestas, aqui porque no sábado eles não podem trabalhar. Então eles já querem que acabe logo o sábado, que seria o dia para adorar a Deus, para servir a Deus, para ofertar a Deus. Eles querem que acabe rápido esse dia, porque você vê que a idolatria ele é tão grande que já não há mais essa dedicação ao Senhor. Então, o que que eles querem? Eles querem que acabe logo esse dia, que seria destinado a Deus, para que eles possam mudar a balança comercial, aumentar o preço, enganar as pessoas, comercializar o trigo, ou seja, vendendo, diminuindo medida, nada que seja diferente do que nós vimos hoje em dia. Já viu vocês que às vezes compram eh, eh, coisas que estão com mais água dentro do que realmente o peso? Ou você vai pedir um suco, é mais gelo do que o próprio suco, aí você tira o suco, tem lá 2 dedos de suco, você tira o gelo, só tem 2. É isso, é isso. Isso é enganar, não importa se: "Ah, mas é só um suco", mas é enganar. Engraçado, eu tenho um testemunho,
pessoal, bem rapidinho, porque eu sei que a gente tá com tempo, mas bem pessoal e rápido. Minha mãe, quando eu era pequena, ela comia muito no McDonald's. Nós todos comíamos muito no McDonald's. E toda vez que vinha o suco dela ou a Coca, não lembro o que ela pedia, refrigerante, não sei, vinha. Não, toda vez ela voltava e reclamava. Toda vez. E eu, quando era pequena, não entendia muito, porque eu só via ela indo, voltando, indo e voltando. Mas quando eu fui crescendo, eu fui vendo o que que ela fazia. Toda vez ela ia lá e dizia: Vocês podem tirar o gelo e encher de fato do refrigerante que eu tô pagando por isso? E às vezes as pessoas acham que isso é reclamar demais, que isso é aquilo, a não ser quando passa do limite, mas, né, tudo isso. Mas são coisas que enganam os outros. E é o que eles estão fazendo: diminuir a medida do trigo, aumentar o preço e por aí vai. Então é uma coisa que o ser humano faz. Aí você fala, a desonestidade. Por que que Deus permite a desonestidade? Como é que pode ser responsabilidade de Deus tudo o que acontece? Como é que o ser humano tem a capacidade de responsabilizar Deus? Aí, mas Deus podia piscar o olho e fazer tudo ficar bom, fica tudo lindo, sem morte, sem roubo. Ele fez. Gênesis, tá lá. Capítulo 1, 2, 3, 4. É só ir lá, tá lá. Ele fez. O que que entrou no meio? O pecado. A morte. O que que é morte? Separação. Entrou a espiritual. Entrou a física também, quando Caim mata Abel. Primeira vez que a gente viu uma morte daquela acontecendo, física. Ele fez para ser perfeito. Mas o ser humano traiu a confiança dele. Então não responsabilize Deus pelo que o homem faz. Agora, Deus permite as coisas acontecerem. Porque Ele é um Deus que te ensinou o livre-arbítrio, apesar de eu não acreditar no livre-arbítrio quando nós somos entregues ao Espírito Santo. Eu não acredito que nós temos o livre-arbítrio para chegar e fazer tudo de errado, porque o Espírito Santo ele vai nos cutucar, ele vai nos tirar daquele lugar, ele vai dizer, isso está errado, não faça, isso vai. Então eu acredito que quanto mais você busca o Espírito Santo, você mais busca ter Deus, quanto mais você busca fazer o correto, mais o Espírito Santo vai te incomodar com coisas pequenas e bobas para você, mas não para o aperfeiçoamento e caminho que Deus quer que você pegue. Então eles continuam. E comprando o pobre com prata, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha, o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Temos ou não temos o nosso defensor? Temos ou não temos um pai que disse: fizeram injustiça com você, pagarão pela injustiça com você? Temos ou não temos? Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito, desculpa. Naquele dia, declara o soberano, o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Isso aqui, obviamente, a gente está falando eh, imagem apocalíptica total. Ele está falando que ele vai transformar em pleno dia trevas. Está simbolizando mais o quê? O colapso total, confusão, juízo que vai acontecer repentinamente. E também pode estar, nós não sabemos, mas pode estar, a gente tem esse entendimento que pode estar também ligado, conectado à profecia do eclipse, né? As trevas que cobrem a terra, na crucificação de Jesus Cristo, lá em Mateus de 27. Pode estar ligado também. Quando o homem apaga a luz de Deus, é importante a gente falar, quando o homem ele apaga a luz de Deus, né? Ele tenta apagar a luz de Deus, mas quando ele tenta apagar a luz de Deus, o sol, gente, pode brilhar o que for, que vai continuar em trevas. É o que Deus está falando. Vai ser dia, vai ter sol, mas ele vai se pôr ao meio-dia e vai ter trevas. Eu escurecerei a terra. Agora, quando você leva isso para o espiritual, é porque quando acontece um eclipse espiritual, é porque tudo está parecendo normal, mas Deus já se retirou, Deus já não está ali. Transformarei as suas festas em velório.
e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia o dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Então, ele fala sobre o saco, cortar o cabelo, porque são símbolos de luto, né, no Oriente Antigo. Antigamente, então, era um símbolo de luto, tudo mais, lutar pelo filho único, essa dor mais profunda e possível que possa existir, né, quase que irreparável quando é filho único, a pessoa perde ou algo do tipo, aí você fala: "Nossa, realmente, que dor, né". Aí você fala: "E quem foi que perdeu o filho único?". Porque Jesus Cristo era o unigênito. Depois rasga o véu e é por nós, e nós entramos nessa descendência não, como é que fala? Nessa herança. Aí ele não é mais o unigênito, agora Jesus Cristo é o primogênito, ele é o primeiro, mas não é mais único, unigênito, né. Então, essa é a diferença. Então ele está falando dessa dor, ele fala do filho único, perder um filho, só tem um, aí perde o único filho. E não é que perder um tendo 2 ou algo isso, não é que Deus está querendo medir essa dor. Mas vocês entendem, quando existem 2, por exemplo, há um foco para um outro filho, o amor, tudo isso vai mudando, mas Deus falando de um filho único. E obviamente que ele não está, abonando a dor de quem perde um filho de forma e maneira alguma. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água. E isso aqui é forte demais. Por favor, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é mais importante do que qualquer coisa na sua vida nesse momento. Por quê? Porque isso aqui vai te ensinar o valor de você ter acesso à palavra de Deus e às vezes ignorar, ou ter preguiça, ou rejeitar, ou não querer ler. Ou isso aqui vai revelar, presta atenção. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei, veja bem, fome a toda a terra. Aí você fala: "Nossa, que triste, não vai ter pão, não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter". Agora olha o que ele fala: "Não é fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor". Vocês têm noção da dor, do sofrimento, da desgraça? É falta de graça, é desgraça mesmo, sem graça alguma. Vocês já imaginaram a gente não ter acesso à palavra de Deus? Já imaginou você querer abrir a Bíblia e não poder? Ou vamos ser ainda mais radicais, porque aqui não é nem só saber não poder abrir a Bíblia, aqui é não poder nem ter uma Bíblia. E aqui, obviamente, ele está falando de ouvir as palavras do Senhor. Você entende isso como a profecia? Ele está falando a profecia já tendo a Bíblia Sagrada. Ouvindo a voz do Senhor por um profeta, se fosse naquela época, a profecia para a gente como Bíblia, porque já tem, independente. De forma proporcional à época que isso é dito, você já imaginou a dor de não poder? Já imaginou você querer comprar uma Bíblia agora e você não poder comprar? Não, não tem Bíblia para vender. Mas onde eu arranjo uma? Não tem. Tem alguém que ensina não, não pode falar sobre a Bíblia. Mas tem alguém que já leu a Bí não, não pode, morreu quem falava. Você já imaginou não ter acesso? Então essa dor é pior do que a fome física, porque nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito. E Jesus fala sobre isso, já acho que é a terceira ou quarta vez que eu sinto de falar sobre isso nos 40 dias e 40 noites que Jesus passou a falar sobre isso quando, eh o inimigo está tentando ele, né, a Lúcifer está tentando ele, e ele fala que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do Senhor. Aqui é o oposto, aqui não tem mais a palavra do Senhor. Então o físico já não é mais importante, porque o espiritual vai morrer. Então vai ter uma época em que o tempo, Deus vai se calar, Deus não vai mais falar, não vão ouvir profetas. E quando eles quiserem, já vai ser muito mais tarde. Muito, muito, muito tarde. E, obviamente, a gente encaixa isso na profecia que ele está falando, a gente encaixa isso na nossa vida também.
Que você sempre lute contra essa vontade de, às vezes, não ler a Bíblia, ou ter preguiça de ler a Bíblia, ou lute sempre contra essa vontade. Porque vão ter pessoas que não terão acesso. Hoje existem pessoas que não têm acesso, que não podem falar, que não podem ler. E se você está hoje lendo a palavra de Deus, se você está hoje ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus permitiu você ter esse acesso, e isso é uma bênção. Se nós estamos hoje lendo a Bíblia Sagrada sem problemas, é porque isso é uma bênção, é um privilégio. E se nós somos chamados para espalhá-la, a nossa missão ainda fica mais especial ainda. É por isso que eu sempre digo: todos nós temos o mesmo chamado. Vão, espalhai as boas novas. Fazei coisas que eu mesmo não fiz. Não nesse jeito que ele falou, mas ele disse que nós faríamos mais coisas porque ele iria ascender. Então que você pegue a Bíblia Sagrada e trate ela como se fosse a sua vida mesmo, porque ela depende disso, a sua vida depende desse alimento espiritual. A sua vida aqui na terra depende do seu alimento espiritual. Não se esqueça disso. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Olha o desespero, imaginar um homem saindo, vagueando por aí, de um mar a outro, ou seja, ele vai para o Oceano Pacífico, ele volta e vai para o Oceano Índico e volta e vai para de um a outro, não vai achar. Do norte ao oriente, não vai achar. Naquele dia, olha isso, os jovens, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha, ou ainda pelo ídolo de Samaria, que é acima, e os que dizem: "Juro pelo nome do Deus Odã", do seu Deus, aliás, Odã, ou "Juro pelo nome do Deus de Berseba", cairão para nunca mais se levantar. Estes jovens que falam isso. E não esqueçam, Dan e Berseba eram extremos, norte e sul de Israel, e ali a idolatria dominava no território deles. E não se esqueçam, porque o pecado de Samaria eram os bezerros de ouro de Jeroboão que ele fez, idolatria, completamente. Então, quando Deus é trocado, gente, não tem como esperar a bênção. Quando Deus é deixado de lado, não tem como esperar a bênção. E aí, a gente vê que às vezes esses ídolos, né, um ídolo, por exemplo, um ídolo qualquer que seja que o homem levanta, ele vai ser a pedra pelo qual ele próprio vai tropeçar. Quem se curva a falsos deuses vai cair de vez, e quem se curva a Deus vai viver para sempre. E é isso, finalizamos hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, capítulo 8 amanhã não, segunda-feira, o último capítulo de Amós, seja para a honra e a glória dele, e que tenha sido uma boa live para vocês. Então, que vocês tenham um bom fim de semana, abençoado pelo Senhor, e que nós possamos nos ver na segunda para alimentarmos nosso espírito. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até segunda-feira.